Salve freguesia! Aqui é o Juliano Posati do Círculo e hoje eu quero falar com a galera que é membro da Festa Estranha com Gente Esquisita, porque eu quero comentar com vocês sobre um seriado extremamente marcante para mim, Taken, produzido por Steven Spielberg, que vai mostrar a história de um grupo de pessoas que foram abduzidas nos Estados Unidos e baseado em muito, não dá para dizer baseado em fatos reais, porque eu estaria indo contra o senso comum, mas baseado nos relatos, em relatos verdadeiros e histórias de abduzidos e pessoas do governo, pessoas de agências de inteligência que já estiveram envolvidos com um projeto desse tipo. O Spielberg mergulhou nisso para produzir a série Taken e existem vários elementos muito interessantes que merecem ser observados e discutidos nessa série. Vamos lá? Vem comigo! It started when I was 8. They have come for me more than once. That super secret spy balloon of yours? Want to see what it crashed into? People have been taken from their homes. Things have been done to them. This could be the greatest threat the world has ever known. We are not gonna let them get you again. I'm scared. Steven Spielberg presents Taken. Cara, se você já viu uma palestra da Mônica de Medeiros, da Gilda Moura, Margarete Áquila, se você já frequentou um evento de ufologia, já se interessou por esse tipo de coisa, com certeza você já esbarrou na indicação dessa série Taken, do Steven Spielberg. A questão é que esta série, baseada em relatos reais, de pessoas reais, é uma série que traz um conteúdo e uma quantidade de informações muito interessantes para todos nós que de alguma forma vivemos esta realidade. Não precisa necessariamente ser a abdução, mas a realidade do contato multidimensional, a realidade dos híbridos, a realidade dos avistamentos e coisas do tipo. Ou mesmo envolvimento com agências que esbarram no sigiloso e no confidencial. A série, muito bem elaborada, óbvio, sou fã de Spielberg desde Jurassic Park, na década de 90, primeiro filme que eu fui ver no cinema. Era criança, no interior, cinema de rua, de Carçadão. Você ia pro Carçadão, ficava na fila do cinema e assistia Jurassic Park. Cara do céu, que coisa fantástica. Como é mágico, né, quando a gente vai descobrindo o mundo. Fui ver Jurassic Park, me apaixonei pelo estilo de Steven Spielberg desde sempre. Ele é uma puta de uma referência para mim, porque ele de alguma forma, o nome dele se tornou uma grife de qualidade, né? Quando você fala de Spielberg, de Ambler, que é a empresa dele, você está sempre falando de coisas que vão mexer com os seus paradigmas, o seu conjunto de crenças, que vão trazer coisas inovadoras, que vão, de alguma forma, fazer você pensar. Spielberg é sempre uma referência. E quando essa grife, Steven Spielberg, com a autoridade de mercado que ele tem, se decide, se propõe a fazer uma série como Taken, né, do verbo take, tomar, pegar, Taken, os pegados, os tomados, os abduzidos, é de alguma forma algo que chama atenção e manda uma mensagem para o mercado, manda uma mensagem para a sociedade. Porque alguém com a estatura do Spielberg, com a credibilidade do Spielberg, se envolver em projetos sempre que falam sobre extraterrestres, desde o ET, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e depois a série Taken, é alguma coisa para se pensar. Tem aí uma mensagem por si só, que para bom entendedor, meia palavra basta, um pingo é Francisco, quem tem olhos para ver, vê. Agora, na série, o Spielberg vai reunir relatos
de abduzidos, não é? E ele vai contar essas histórias de abdução ele vai passar por 4 gerações, digamos assim, entre abduzidos e contatados. Vai começar lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando há de fato a eclosão dos maiores fenômenos ufológicos, avistamentos, etc. e tal, sobretudo pela demonstração do poderio nuclear, e ele vai acompanhando aquela primeira geração da guerra, os filhos dessa geração, os netos dessa geração e então os bisnetos dessa geração, que é a garota final, a Ali, não é? Então, desde na primeira geração, você começa a ver os relatos de abdução da década de 40 e 50, que são relatos mais esquizoides, como diz a Gilda Moura, são relatos onde existe uma maior violência, existe pouca comunicação e pouca explicação entre os tripulantes da nave e os abduzidos, e eles se sentem parte de uma espécie de experimento, quase sempre têm os seus corpos alterados, penetrados por algum tipo de equipamento, quase sempre voltam com marcas, quase sempre voltam traumatizados e com amnésia. A série vai mostrar, sobretudo, a amnésia, como as memórias ficam em amnésia, até que se descobre que através da hipnose e da regressão hipnótica era possível resgatar aquelas vivências do interior das naves, né? A amnésia é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, da nossa mente, para situações extremamente traumáticas que podem colocar em xeque a continuidade da nossa sobriedade, do nosso senso de normalidade, com o nosso contato com a realidade, para que a gente não se aliene pelo trauma, não é? Pelo impacto causado pelo trauma, nossa mente consegue ou coloca em amnésia, se esquece, você simplesmente esquece do momento traumático, porque foi um momento que impôs grande pressão sobre o seu sistema neurológico, sobre a sua percepção psicológica, mental da realidade. Quebrou-se bruscamente muitos paradigmas. Então a mente acaba forjando essa amnésia. E também, pelo que a gente percebe dos relatos, é que os seres extraterrestres nessa fase do contato, nessa fase de abduções, também tinham a capacidade de induzir a amnésia a estes eventos de maior impacto mental, justamente para não alardear e prosseguir com o experimento. O bacana é que a série vai mostrar sequência após sequência, não é? As coberturas do governo, as versões públicas das histórias, que são sempre muito interessantes e que sempre nos levam a uma reflexão sobre o que é uma manchete de jornal, o que é a headline de um jornal. Eu me lembro do General Cardoso, no meu curso de pós-graduação, foi meu grande mestre de planejamento estratégico. O general dizia assim: lembre-se de perguntar sempre ao ler uma manchete, por que é que querem que eu saiba o que eu pense assim? Isso é um segredo muito interessante, uma chave muito interessante para a compreensão da arte das relações públicas e daquilo que vem a público para as massas. Não é verdade? Aquilo que vai ser digerido pelas massas, isso é bem interessante, sobretudo no caso da ufologia, no caso dos contatos imediatos, no caso desse tipo de relato que envolve sim muito poder. Poder no sentido de detenção de informação, detenção de conhecimento, poder no sentido de tecnologias e estruturas tecnológicas que poderiam representar um grande diferencial competitivo para uma nação em detrimento da outra. A série Taken vai mostrando como o contato, que inicialmente era traumático entre os abduzidos, a primeira e a segunda geração, por assim dizer, década de 50 e década de 70, são abduzidos que se sentem traumatizados, se sentem violentados, se sentem usados, manipulados pelas raças alienígenas. A terceira geração, já mais diferente, você já percebe
uma certa compreensão do mecanismo, e a quarta geração em si já é uma geração completamente diferente. E você vê o fruto na quarta geração, a paranormalidade. As habilidades paranormais afloradas com maturidade emocional. Você já viu Mônica de Medeiros falando de índigos e cristais, falando da não inteligência emocional de uma geração e da inteligência emocional, racional e espiritual da geração que está chegando. O que a série Taken mostra com muita antecedência é justamente isso, mas como isso foi construído lá atrás através de um processo de hibridização, através de um processo de mistura genética, de combinação genética com o corpo dessas raças. Raças que entram na nossa dimensão, mas que viajam pela hiperdimensão, mas que quando estão na nossa dimensão são físicas como nós, mas que de alguma forma conseguem alternar e manipular o seu estado e viajar pela hiperdimensão. É sem dúvida nenhuma uma série muito interessante. Você que vive um contato, que vive essa experiência de abdução, que tem esse tipo de relato, ou mesmo relatos de paranormalidade, vale muito a pena você assistir para compreender uma linha histórica nos últimos 70, 80 anos do que foi isso. E perceber que nós aqui no Brasil temos o privilégio, por exemplo, conviver com uma doutora Gilda Moura, por exemplo, é um privilégio para nós, porque Gilda esteve trabalhando com o Dr. John Mack na universidade, no Massachusetts Institute of Technology, quando essa universidade abriu as portas aos abduzidos para ouvir os seus relatos, para qualificar e quantificar, mas com muita qualidade, com muito crivo científico, as suas experiências e os seus relatos. E a Gilda é uma pessoa que acompanhou a evolução das gerações como nós acompanhamos na série Taken. Então é interessante quando eu assistindo a série, tive uma percepção muito interessante, porque eu olhava e falava, nossa, eu conheço os personagens dessa série, eu conheço os abduzidos, eu conheço os contatados, eu conheço os médicos, eu conheço as pessoas que estão trabalhando com eles, eu conheço os pesquisadores dessa área que estão tentando decifrar, e coisas tantas que são muito interessantes de se ver. Uma série, entre aspas, de ficção científica, não é? Ficção científica. Fica aí a dica, tá no Amazon Prime, tá bom? Tchau, sempre avante com essa coisa pio importante.